Muito bem. Então, hormônio é terapia, né? A terapêutica, a gente tem o aumento de eficiência reprodutiva e o contraceptivo diminui a eficiência reprodutiva. Então, tem as duas formas de tratamento, né? Eu posso usar o hormônio como forma terapêutica para aumentar a eficiência reprodutiva. Ou eu posso usar também os hormônios em forma de contraceptivos para diminuir a eficiência reprodutiva. E nós temos dois hormônios envolvidos, né, aí na reprodução: o estrógeno e a progesterona. Esses dois hormônios, então, são os principais, né? Os responsáveis. Muito bem. Tudo que é hormonal obedece o nosso eixo, né? Hipotálamo, hipófise e as nossas glândulas. No caso do hormônio da reprodução, também vai obedecer esse eixo, o hipotálamo, a hipófise e aí, no caso, os ovários, né? E esses hormônios, eles acabam também se autorregulando através de feedback negativo. No caso aqui, o hipotálamo, ele vai liberar o hormônio gonadotrópico, estimulante, né? Ele vai estimular a hipófise e vai fazer com que a hipófise anterior libere o hormônio folículo estimulante, né, o FSH, e o hormônio luteilizante, o LH. O hormônio FSH, a gente vai ver depois, ele vai estimular o crescimento folicular, né? E depois, o folículo, ele vai secretar o estrógeno. E a concentração de estrógeno é que vai gerar o feedback a nível de hipófise. O aumento de estrógeno inibe, a diminuição de estrógeno aumenta. E é sempre esse feedback negativo que vai regulando, autorregulando, né, a síntese desses hormônios. Muito bem. A progesterona vem do corpo lúteo, né? O corpo lúteo, após a ovulação, o corpo lúteo ele passa a secretar também estrógeno em menor proporção e secreta a progesterona, né? O progestógenos. E a progesterona também vai servir aqui de feedback negativo na hipófise e também a nível de hipotálamo. Então, se eu tenho aumento da progesterona, eu tenho inibição a nível de hipotálamo e de hipófise, para diminuir a liberação do LH. Então, esses hormônios, eles trabalham através de feedback negativo. Eles se autorregulam, né, através do feedback negativo. Então, o hipotálamo liberando o hormônio estimulante das gonadotropinas, chegando na hipófise, liberando o FSH e o LH. E esses hormônios vão agir a nível de ovário.
Muito bem. E aí, através dos ovários, vai ocorrer a ovulação, né? Depois a gente vai ver isso daí. Muito bem. Aí nós temos os folículos primários, né? O amadurecimento é folicular, o folículo é maduro, a liberação do óvulo, ovulação, e aí o corpo lúteo, formação, o corpo lúteo. Então, eu tenho aqui a produção de estrógeno, depois começa a ter produção de progesterona. Ok? Aqui só para a gente ver. Tá? Então, o útero, o ovário, a tuba, né? Ocorre a liberação, a ovulação. As fímbrias pegam esse óvulo e trazem para dentro da tuba, né? E aí, esse óvulo, ele vai ficar armazenado no útero. E aí, pode ocorrer ou não a fecundação desse óvulo. Agora, o óvulo, ele precisa ser implantado, né? Aqui, o corpo lúteo. Desculpa, que corpo lúteo? No endométrio. Tem que ser implantado. Então, aí, droga, a gente tem aqui essa tabelinha que dá para a gente entender, né, o que acontece. E através dessa tabelinha também dá para a gente ver, né, aonde a gente pode interferir para usar o contraceptivo. Então, a nível de ciclo, é normal, né? Considerando o ciclo de 28 dias, né, 28 dias, a ovulação acontece mais ou menos a nível de 14º dia, no meio do ciclo. Né? E para ter, então, essa ovulação, eu preciso ter uma regulação hormonal a nível de hipotálamo, né? Eu liberando aqui o hormônio estimulante de gonadotrofinas, e aí eu tenho, a nível de hipófise, a liberação do FSH e do LH. O FSH e o LH, né, a presença deles, tá? Eles vão, o FSH vai estimular o crescimento folicular, né? Vai gerar o crescimento, e eu passo a ter um aumento na produção de estrógeno. Com o crescimento folicular, eu passo a ter maior secreção, maior síntese de estrógeno, tá? Maior síntese de estrógeno. Com a liberação do LH, né, eu vou estimular aqui a ovulação, né? Mas veja que a progesterona, ela só passa a ser sintetizada pelo corpo lúteo. Então, para ter aumento da progesterona, eu preciso ter antes a ovulação. Então, quem está implicado na ovulação é o estrógeno, tá? E aqui acontece uma coisa interessante. Esses hormônios, eles se controlam por feedback negativo. Então, você veja bem. Então, eu teria que ter aqui um aumento de estrógeno, e nesse aumento de estrógeno, eu deveria ter uma redução, tá, do FSH e do LH. Eu deveria ter uma redução deles. Por quê? Porque eu estou tendo aumento de estrógeno. E eles funcionam a partir de feedback negativo, né? Se aumentou o estrógeno, eu tenho que ter
inibição. Mas, na realidade, aqui, nesse caso, acontece um feedback positivo. Feedback positivo. E é esse feedback positivo que é o responsável pela ovulação. Então, eu tenho aumento, eu tenho que ter um pico de estrógeno, e esse pico de estrógeno faz um feedback positivo, aumentando o LH, aumentando o FSH. Então, são esses picos que levam à ovulação. Tá? Então, eu preciso ter esse pico. E aí, no caso, ocorrendo a ovulação, eu vou ter depois a formação do corpo lúteo, onde eu vou ter a produção aumentada de progesterona. Então, o estrógeno diminui e a progesterona aumenta. Aqui no caso, é o seguinte, o estrógeno, ele é um hormônio que a gente fala que ele é proliferativo, né? Proliferativo. Então, esse aumento de estrógeno, ele acontece nesse período pré-ovulação, para que haja um aumento do endométrio, um crescimento endometrial. E esse crescimento é necessário, é importante, para que haja a implantação do óvulo. No caso, após a ovulação, tá? Onde já ocorreu o crescimento endometrial, eu preciso agora da progesterona. Por isso que o estrógeno ele diminui e a progesterona aumenta, sintetizado pelo corpo lúteo. E por que eu aumento? Porque a progesterona ela vai ser importante aqui para aumentar a nutrição, aumentar a irrigação desse corpo lúteo. Ela que gera o aumento de vasos, aumento de circulação, para que haja aumento aqui de nutrientes, né? Para caso ocorra a fecundação, esse endométrio esteja bem nutrido para nutrir o óvulo. Caso não ocorra a fecundação, o corpo lúteo ele vai sofrer uma atresia, ele vai se contrair, se fechar e vai parar a produção de progesterona. Se ocorresse a ovulação, aqui ocorreria a produção de progesterona através, né, da placenta, do óvulo e tal. Mas como não ocorreu a fecundação, eu cesso a produção de progesterona, eu cesso a produção de estrógeno, né? E com a perda da progesterona, eu perco também a nutrição desse endométrio. E é aqui, a partir desse momento, com a diminuição drástica de progesterona, que eu começo a perder a manutenção desse endométrio. E ele começa a descamar e eu começo a perder. Por isso que aqui ocorre a menstruação. Ok? Então, isso daqui é um ciclo. Né? O ciclo menstrual. E é aqui, então, dentro desse ciclo, que nós temos que agir com os contraceptivos. Professor, teria como repetir a parte do feedback positivo? Que eu fiquei confusa. Então, alguns dias antes da ovulação, cerca de 2, 3 dias antes, né, o folículo ele começa a secretar bastante estrógeno.
Então, você tem um pico de estrógeno. Esse pico de estrógeno, fisiologicamente, ele deveria induzir um feedback negativo. Porque se eu aumento o estrógeno, eu deveria diminuir o LH e o FSH. Mas, na realidade, esse aumento de estrógeno, ele leva a um feedback positivo. Aumenta o estrógeno, e esse aumento, esse pico de estrógeno, gera também um pico de LH e FSH. Isso aqui que é o feedback positivo. Porque nós falamos que os hormônios se auto-regulam por feedback negativo. Então, se eu estou tendo um pico de estrógeno, eu deveria ter uma redução do LH e do FSH. Só que isso não acontece, ao contrário, eu tenho aumento deles. Então, eu tenho aqui, na realidade, um feedback positivo. E é esse feedback positivo que é o responsável pela ovulação. O porquê que acontece esse feedback negativo, não sei explicar. Isso é fisiológico. Tá bom, obrigada. Ok? Tudo bem? Aí está apenas a síntese e tal. Estrógeno, né? Hormônio. Ações fisiológicas do estrógeno. Então, o estrógeno é responsável pelos caracteres sexuais, né? Feminino, e responsáveis pela feminilidade. Então, o estrógeno é que vai dar as características femininas, né? Crescimento e o desenvolvimento do sistema reprodutor é feminino. Crescimento e fusão das epífises. Fase folicular, o ciclo menstrual, é o estrógeno que faz, né, o crescimento. E o mecanismo de ação dos estrógenos. Nós temos receptores intracelulares para o estrógeno. Então, tem o receptor alfa de estrógeno e o receptor beta para estrógeno. Tanto no sistema reprodutor feminino, quanto em mamas, hipófise, hipotálamo, também tem no fígado. Então, eu tenho várias áreas onde eu tenho receptores de estrógeno. Nos ossos, a gente já viu isso, né? O estrógeno, por ser um hormônio, a característica dele é lipídica, né? Então, é lipofílica, e ele é altamente absorvido. Por via oral, já tem uma absorção mais limitada, mas também tem uma boa absorção. É parenteral, intramuscular, transdérmica ou tópica, também pode ser usada, né? Tem aqueles adesivos de estrógenos que podem ser utilizados. O estrógeno, ele é ligado às proteínas plasmáticas, a globulina é ligadora de esteroides, né? E a albumina. Ele sofre a metabolização hepática, né? Estradiol, então, se transforma em estrona e estriol, e é eliminado pela urina. Efeito dos estrogênios, que é muito variável e dependente da dose, né? Posso ter náuseas, vômitos, hemastalgia, excitabilidade a nível de SNC e retenção de sal e de água. Mas tudo isso daqui é variável de acordo com a dose, tá? Aumento da espessura
de pele e do seu conteúdo aquoso, manutenção e função normal da pele e dos vasos. Aumenta a concentração sérica de triglicérides, aumenta o HDL, diminui o LDL, diminui o fluxo biliar. Então, esse aumento de HDL é bom, né? Aumenta o débito cardíaco, a pressão sistólica e diastólica e frequência. Veja que ele mexe com várias partes do corpo. Tá? Diminuição da reabsorção óssea, a gente já viu isso, né? A ação do estrógeno, essa ação protetora, né? Do estrógeno a nível ósseo. Coagulação. Diminui, tá? Ele diminui o inibidor plasmático da trombina. Então, ele tem uma ação anti-trombina 3 e aumenta os fatores da coagulação. Então, gente, isso aqui, tá? Que pode se tornar um efeito colateral, né? E até perigoso, né? A nível de coagulação. Existem alguns casos de formação de tromboembolismo, né? Por uso de contraceptivo, tá? Trombose mesenterial, trombose de, né, e pernas, tal. Isso aí tem vários relatos, tá? Então, porque ele diminui a antitrombina 3, que é um anticoagulante, e aumenta alguns fatores de coagulação. E aqui vale a pena salientar, né, a associação de contraceptivo e tabagismo, né? Tabagismo leva à irritação do endotélio vascular, que é um dos fatores também para a coagulação. Então, por isso que contraceptivo e tabagismo não é bom, não é legal. Aumenta muito a chance de trombose, tá? É muito perigoso. Então, estrógeno inibe os fatores da anticoagulação, inibe a proteína C, proteína S e a antitrombina 3. Tá? O estrógeno aumenta o fator 7. O precursor aqui, o fator 7. Então, é perigoso. Na remodelagem óssea, o estrógeno, ele aumenta, né, a atividade do osteoblasto, a diferenciação, e diminui a diferenciação do osteoclasto. Isso aí a gente já viu, né? Progestágenos, a progesterona. Isso aqui, natural e sintético, secretado pelo corpo lúteo, na segunda fase do ciclo. Suprarrenal é secretado progesterona em ambos os sexos, e tecido placentário. Ação fisiológica da progesterona. A progesterona é produzida pelo corpo lúteo e placenta, com a função principal de preparar o endométrio para a anidação do óvulo, para a fixação dele, né, no endométrio. Então, foi aquilo que eu falei, o estrógeno, ele aumenta, né, o endométrio, ele é
é proliferativo. Depois vem a progesterona para aumentar a irrigação, né? Aumentar a nutrição desse endométrio para que haja a fixação do óvulo e o crescimento. Concentrações crescentes de progesterona são necessárias para a manutenção da gestação, em parte porque suprime a contratilidade uterina. Então, a progesterona também ela é importante durante toda a gestação. Tá? Para quê? Para manter o útero relaxado, para inibir a contração uterina. Então, por isso que a progesterona é importante. Há alguns casos, tá, onde ocorre durante a gestação a diminuição de progesterona, com risco de aborto, então se faz a reposição de progesterona, fazer a reposição. Também existem receptores intracelulares para a progesterona, né? Também é um hormônio. E esses receptores estão distribuídos no trato reprodutor feminino, também na mama, SNC, hipófise, né? Mais limitados que os estrogênios. Então, os receptores para a progesterona é mais limitado quando se compara com os receptores de estrógeno. Desculpa. A progesterona, ela tem uma boa administração, tá? Principalmente intramuscular. A oral não é tão boa, tá? Intramuscular. A via tópica também pode ser considerada, com dispositivos intravaginais e liberadores de progesterona. E também tem os implantes subcutâneos, né? Também coloca os implantes subcutâneos. A distribuição dele é ligado à proteína plasmática, e aí a gente tem alguns compostos, né? Norintindrona, o norgestrel, o desogestrel, e aí vai. Metabolização hepática e excreção renal. Meia-vida de 5 minutos a 16 horas, o norgestrel. Então, de acordo com o tipo de progesterona, você pode ter aí uma variação na meia-vida desses fármacos. Derivados da testosterona com ação semelhante à progesterona. Norethisterona, nogestrel, etinodiol. São algumas dessas derivações. Atividade semelhante à progesterona. Todos podem ser administrados por via oral. Alguns derivados aqui, a progesterona. Progesterona, aplicação intramuscular, hidroxiprogesterona também. O acetato de megestrel pode ser administrado por via oral. E outros derivados do nortestosterona, o desogestrel, o noritidrel, linestrenol, pode ser administrado por via oral, mas a progesterona e a hidroxiprogesterona somente via intramuscular. Efeito da progesterona. Você acaba tendo aumento de peso, de acne, hirsutismo, né, que é aquele crescimento de
de pelo, né, de barbas, tá? Aumento de pigmentação, por isso que durante a gestação, muitas mulheres ficam com um aumento, né, aquelas manchas, né, como é que chama? Melasma. Né, o aumento da pigmentação. A progesterona, ao contrário do estrógeno, o estrógeno ele diminui o LH e aumenta o HDL. A progesterona ela inverte, aumenta o LDL e diminui o HDL. E pode provocar também depressão, tá? Por intensificar a ação da MAO. E aí, então, entra os contraceptivos. Né? Aí nós temos os contraceptivos orais, né? Nós temos os intrauterino, diafragma, gel, e aí são vários os dispositivos, né, que podem ser utilizados. Veja que o etinilestradiol, tá? Ele tem uma frequência média de gestação por cada 100 mulheres menor que 1. Somente o progestogênio, tá? Até 3. Cada 100 pode ter 3. Tá? Então, aí vai a frequência, né? Como funcionam esses dispositivos. Mas teve alguém embaixo? Né? Você ligou para a Fertilente. Digite 1. Vai ser bom dia? Bom dia, só testando. Você sabe. Liga lá embaixo. Muito bem. Então aí nós temos os contraceptivos orais, né? Nós temos a pílula combinada e a pílula apenas de progestogênio. As combinadas, apresentações mais recentes, anel vaginal, adesivo, né? E fórmula também de pílula. Os com apenas progestogênio, apresentações em formas injetáveis e através de implantes, tá? Implantes. Tem apresentação injetável e progestogênio, você toma uma a cada 3 meses. A combinada, eficaz e segurança, contém estrogênio, tá? E progestogênio. Então, etilenostradiol ou mestranol e os progestogênios. Utilizada durante 21, 24 e 28 dias consecutivos, em um ciclo de 28 dias. O que leva? Leva à supressão do desenvolvimento dos folículos e, consequentemente, da ovulação. Aqui, gente, tá? É o seguinte, suprime a secreção de gonadotropinas FSH e LH e de GRH. Logo, resultará onde? Na supressão do desenvolvimento do folículo, pela supressão das gonadotropinas. Agora, como que ocorre isso? Como que ocorre esse feedback? É o seguinte,
Aí nós vamos voltar lá atrás. Melhor ir direto aqui. Vocês lembram que nós precisamos ter esse pico de estrogênio para ocorrer o feedback positivo, certo? Então, esse pico de LH e FSH é que gera a ovulação. Sem esses picos, eu não tenho ovulação. Muito bem. Para ocorrer a ovulação, eu preciso ter os folículos sintetizando o estrógeno e ter um aumento desse estrógeno para ocorrer o feedback positivo. Muito bem. Nós vimos que os hormônios, eles se autorregulam, né, por feedback negativo. Então, à medida em que você passe a administrar uma concentração constante de estrógeno, você passa a administrar constantemente o estrógeno, tá? Essa concentração constante de estrógeno vai servir de feedback negativo para inibir o FSH e o LH, tá? Ele vai funcionar aqui, né, no campo, no feedback negativo. Eu estou administrando estrógeno, eu estou mantendo uma concentração linear de estrógeno. Essa concentração linear de estrógeno vai trabalhar com um feedback negativo, tá? Suprimindo a liberação desses componentes, desses hormônios gonadotrópicos. Sem esses hormônios, eu não vou ter o crescimento satisfatório do folículo, e sem o crescimento do folículo, eu não vou ter a produção e a liberação de estrógeno. Então, com esse feedback negativo, eu não consigo ter o pico de estrógeno, e muito menos o pico de LH e de FSH. Então, por isso, não acontecendo esse pico, eu não vou ter a ovulação. É esse o mecanismo. É desse jeito que ocorre o trabalho. A ação dos contraceptivos, tá? Consiste numa administração de estrógeno em concentração linear, constante, onde serve de feedback para inibir a liberação dos hormônios gonadotrópicos. Sem esses hormônios, eu não tenho o crescimento folicular. Sem o crescimento folicular, eu não tenho a liberação de estrógeno. Não tenho pico de estrógeno, não tenho feedback positivo para a liberação do LH e do FSH. Ok, gente? É desse jeito que ocorre o mecanismo de contracepção. Alguma dúvida aí, gente? Tudo certo. Existem alguns mecanismos que são considerados mecanismos secundários, né? Como alteração no peristaltismo das tubas, na receptividade endometrial e na secreção de muco cervical, menos apropriado para a passagem do espermatozoide
e endométrio impróprio para a implantação. Isso daqui, normalmente, quem faz isso daqui é a progesterona, né? A progesterona, ela também ajuda a aumentar o peristaltismo, as tubas, e o aumento de muco. E esse aumento de muco é que leva à dificuldade do caminhar, da passagem do espermatozoide, e deixa o endométrio meio impróprio para a implantação do óvulo, tá? Então, isso aqui é um mecanismo secundário das pílulas. A eficácia está maior de 99% da contracepção oral combinada. Mas é importante, tá, ressaltar que essa eficácia é dependente também, né, da administração. É regular e a administração assim, regular, todo dia e toda hora, para não haver, né, alteração do pico plasmático, para não ter, né, uma variação dessa concentração plasmática. Por isso que o ideal é tomar sempre no mesmo horário, tá? Interrupções pode dar alterações nesse feedback e você pode aí ter falhas, tá? Ter falhas. Contraindicado, trombose venosa, tromboflebite, tromboembolismo, tá? Tudo isso é contraindicado o uso do contraceptivo. Estrogênio, responsáveis por alterações vascular e nos fatores de coagulação. A gente já falou disso, né? Isso aqui é importantíssimo. Hipertensão arterial grave e doença cardiovascular. O tabagismo intenso, mais de 15 cigarros dias, mais as mulheres acima de 35 anos, tá? Aumenta em 50 vezes a incidência de infarto do miocárdio. Aumenta em 50 vezes a chance, né, de se ter infarto, tá? Tabagismo, tá? O uso de contraceptivo e acima de 35 anos. Então, esses são dados, tá, gente? Diabetes mellitus complicada ou de longa duração. Diabetes também pode complicar com o uso dos contraceptivos. Insuficiência hepática pode precipitar ou induzir a formação de cálculos biliares. Desculpa. Enxaqueca também é um dos efeitos adversos e é contraindicado, porque se tem enxaqueca já, com o contraceptivo vai aumentar a enxaqueca. E câncer de mama e endometriose, né? Lembrando que o estrógeno ele é proliferativo, por isso que usa, né, o estrógeno associado à progesterona, porque a progesterona, além dos efeitos que ela tem, ela é também uma antiproliferativa, né? Então, por isso que se usa bastante os dois juntos, porque o que o estrógeno tem de estímulo na proliferação, a progesterona tenta inibir essa proliferação. Ok? E aí, gente, eu paro por aqui, tá? Para a gente falar de outros tipos de pílulas. Ok? Perguntas, dúvidas, curiosidades?
Alisson, Amanda, Ana Maria, Beatriz. Presente, Alisson. Beatriz, Manuela, Beatriz Fonseca não tá. Daniel, tá? Mas nunca tá. Daiane, tá? Fagner também não tá hoje. Tchau, Bia. Gabriela. Também não tá. Giovana. João. Júlia Santana. Hoje também, Bia, Ana. Maria Isabel, tá? Maurício. Mirella. Escolher Stephanie e a Vitória. Tá? Ok, gente. Muito obrigado. Bom feriado para vocês também. Boa semana. Até mais, gente. Fiquem com Deus.